Olá pessoal, meu nome é Pedro e hoje eu vou estar aqui juntamente com o Ed Carlos e com o Ebert fazendo a análise, do balanço hídrico mensal da cidade de Januária. Então vamos nessa. Bom dia, me chamo Edson Jana Martins e irei falar sobre o balanço hídrico de Januária. Primeiramente irei falar sobre precipitação em milímetros, que no caso é a chuva. Como podemos notar, os 3 primeiros meses são bastante chuvosos, que no caso está aqui na estação de verão. E a partir de março, no dia 20 de março, começa o outono. Aí como podemos notar, de março até junho, começa a diminuir essa precipitação, que está na estação de outono. E a partir do dia 20 de junho até dia 22 de setembro, que está o inverno, geralmente são meses mais frios e secos, e por isso diminui mais ainda a precipitação de chuva. E a partir do dia 22 de setembro até dezembro, entra a estação de primavera, que novamente a precipitação de chuva volta a crescer. E analisando esse gráfico, como podemos ver, o mês mais chuvoso de Januária é em dezembro, chegando cerca de até 280 milímetros. E o mês menos chuvoso é em julho, que não chega nem 1 milímetro. Armazenamento, no caso, é a maior capacidade de água que o solo consegue armazenar. Que no caso, quando chega a 100%, se passar de 100%, terá um escoamento superficial. Aí como os meses de janeiro a março são meses chuvosos, continua em 100%. E a partir de março, quando começa a diminuir essa chuva, o armazenamento, a água vai evaporando, e também terá o processo de evapotranspiração, que fará com que esse armazenamento diminua. E a partir de setembro, como eu falei antes, a precipitação volta a subir novamente. Só que aqui ainda está baixo, não subiu ainda. Isso porque o solo está muito seco. Aí por isso que demora o solo ficar úmido. Aí a partir de outubro a dezembro, a chuva aumenta bastante. E em dezembro, novamente terá armazenamento em 100%. Aí como eu falei anteriormente, se caso o armazenamento chegar em 100%, toda essa precipitação de chuva aqui virá um escoamento superficial, que será em janeiro, fevereiro, março e novamente em dezembro. Deficiência hídrica. A deficiência hídrica é o tão seco está esse solo. Como podemos notar aqui no gráfico, de janeiro a março não tem deficiência hídrica, porque são meses bastante chuvosos. E a partir de março, onde essa chuva começa a diminuir, podemos notar aqui no gráfico que essa deficiência começa a aumentar, chegando a seu máximo em setembro. Que em setembro, como podemos notar, até novembro começa a diminuir. Isso se dá pelo fato que a chuva voltou a crescer novamente. E em novembro e dezembro não tem deficiência hídrica, porque são meses, como eu falei antes, dezembro e novembro são meses bastante chuvosos. Essa deficiência hídrica também é bastante ruim para o desenvolvimento da cultura, porque como o solo está muito seco por falta de água, não conseguirá nutrir essas culturas, E a melhor solução seria a irrigação. Bom pessoal, eu sou Ed Carlos Ribeiro e irei apresentar aqui para vocês sobre evapotranspiração real, evapotranspiração de referência, temperatura e também deficiência hídrica versus excedentes hídricos. Pegando aqui então a evapotranspiração real, lembrando aqui nessa evapotranspiração real, que a professora não entrou muito no detalhe desse conceito, mas ela explicou muito bem lá que podemos considerar como evapotranspiração de referência. Então nós temos aqui os meses, janeiro, vai para você ver como a evapotranspiração aqui é bem maior, janeiro, no mês de fevereiro e também março. Aí a gente vai começar aqui a ter uma queda em abril, aí vem o maio tendo uma queda e vamos tendo em junho aqui outras quedas também. E só lá para outubro, começa a ter um aumento novamente
em novembro novamente e também em dezembro novamente. Isso é por quanto a disponibilidade de água no solo, ou seja, aqui em janeiro, fevereiro e março são épocas mais chuvosas, a gente vai ter mais do que disponibilidade de água no solo, correto? Então a planta ela vai estar mais evapotranspirando. Quando a gente chega aqui de julho, agosto e também setembro, né, a gente vai ter que períodos mais secos, ou seja, menor disponibilidade de água, menor evapotranspiração, tá certo? Então, quando a gente vai aqui então para evapotranspiração de referência, a gente tem que entender quando a gente vai fazer um cálculo de irrigação, é sempre bom utilizar isso. A gente vai entender mais um pouco a fundo quanto isso. Mas se for ver aqui em janeiro, fevereiro e também março, a gente tem aqui a quantificação, correto? Olha só, 153,8. Se a gente for lá então evapotranspiração real, a gente vai ter a mesma quantificação, olha lá, 153,8. Então, se a gente for para o mês aqui de fevereiro, vai ver que é a mesma de lá, ó, entendeu? A mesma, ó, 144,96. Vamos lá? 144,96. E assim também vai ser no mês de março, mas só quando a gente vai aqui para o mês de junho, depois julho, agosto e setembro, que a gente vai lá então para evapotranspiração de referência, a gente vai ver que isso já muda. Olha para vocês verem aqui, ó, em questão. Olha, se a gente pegar aqui agosto, 154,60. Vamos lá então para a gente ver em agosto. Olha a diferença, ó, 6,06. Mas por que isso, Ed Carlos? Porque essa diferença, então? Vejamos bem que a evaporação, né, a evapotranspiração de referência, que no caso, como a professora explicou muito bem na aula, né, ela considera o que? Uma planta saudável, considera então a disponibilidade hídrica. Por isso que essa diferença. E a gente, quando for fazer um cálculo então para irrigação, enfim, para os fins de cultura aí, a gente deve usar então evapotranspiração aí de referência. Agora aqui, se formos pegar a temperatura, vamos ver que janeiro aqui a média 25, né? 0,04, aí vamos ter a média aqui, conforme a gente vai passando o cursor aqui do mouse, vamos ter a média. Você vê que essa média aqui já começa a cair, né, nos meses aí de junho, julho, e assim sucessivamente, agosto, setembro, até dezembro. Então, aqui avaliando agora sobre a deficiência hídrica versus excedente hídrico, né, aqui o excedente nada mais é do que o escoamento superficial. Enquanto o déficit aqui é o quanto o solo ficou mais seco. Se a gente for pegar aqui, então, do mês de abril até o mês de outubro, nessa parte de vermelho aqui, você vai ver como esse solo está seco, ou seja, está um nível muito seco mesmo, onde a sua quantificação maior, que a gente pode observar, foi em setembro, ó, menos 154,91. Olha a diferença para o mês de agosto, julho, né, junho. Então, onde o ponto mais crítico aqui de seca mesmo, né, que esse solo ficou bem seco, falta d'água mesmo aí, foi em setembro. Bom, aqui, pessoal, a gente tem alteração de armazenamento negativa e positiva. Aqui a gente pode perceber em abril teve menos 49,97, em maio a gente teve menos 33,62, em junho a gente teve menos 10,98, em julho a gente teve menos 3,86, em agosto a gente teve aqui menos 1,21, em setembro a gente teve aqui menos 0,28 e em outubro a gente teve menos 0,04. Já positivo a gente tem aqui no mês de dezembro e novembro. Novembro alcançou aqui 81,31. Em dezembro temos 16,66. Aqui nós temos o excedente, né, que é o que está sobrando. Aqui, ó, janeiro, fevereiro, março e abril a gente tem um pouco que sobra aqui de novembro e dezembro. Então aqui vira o escoamento superficial. Então aqui em janeiro ó, a gente tem aqui 55,24, em fevereiro a gente tem 6,72, em março a gente tem aqui 48,72, aqui a gente tem um excedente em zero, né, de abril até novembro, então não teve escoamento superficial, e aqui em novembro, novembro a gente começa aqui no zero e vai para dezembro aqui, que chega em 129,51. Aqui nós temos a precipitação, né, com a temperatura. Aqui a gente percebe a precipitação aqui de janeiro
até maio a gente tem aqui uma precipitação maior, e aqui consequentemente a gente tem uma temperatura também maior, né? Já aqui, nesses meses que teve pouca precipitação, a gente percebe que uma temperatura também mais baixa, e aqui de setembro até dezembro também teve um aumento assim gradativo, e uma diferença aqui também na temperatura. A gente pode ver aqui, ó, em agosto foi para 24,95, aqui alcançou um pico em outubro de 26,31, e aqui já teve uma redução de novembro para 25,23 e dezembro 24,79. Bom, pessoal, esse aqui é o extrato completo, que é o balanceamento hídrico propriamente dito. Aqui nós temos o excesso, que é o em azul, que ele é quando sobra, né, da precipitação, e aí ocorre, né, o armazenamento, e aí ocorre o excesso, que aqui nós temos em janeiro, fevereiro e em março. O vermelho, né, que é a retirada, ela é a captação, né, da água, como por exemplo da raiz, e aí ocorre, né, a retirada. Já esse vinho aqui, ele é a falta, né, hídrica. É como se esse aqui retirou tanto que aí teve essa falta. Então aqui a gente tem, né, em abril, por exemplo, menos 19,28. E a reposição, que é o verde, é quando ocorre, né, como o próprio nome já diz, a reposição hídrica. Então aqui, ó, a gente pode perceber que ocorreu essa reposição, que aí ocorreu tanto, né, que aí teve o excesso. Então esse daqui é o extrato completo de Januário. Bom, pessoal, esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado e muito obrigado pela atenção.